Sejam todos Então, bem-vindos, é um prazer recebê-los. Hoje vamos falar sobre como inovar com fórmulas mais estáveis. Tem sido este uma das grandes vantagens da nanotecnologia e nós vamos ter a oportunidade de discutirmos hoje um pouquinho sobre isso. Então, começo aqui colocando minha apresentação. Acho que a grande maioria de vocês já me conhece, mas eu sou a doutora Bettina, sou presidente e sou cofundadora da Nanovetores, tenho uma trajetória acadêmica, sou farmacêutica, e depois segui por essa trajetória fazendo meu mestrado, o meu doutorado, uma especialização em biossegurança, fiz um doutorado fora do país, fiz um pós-doc quando regressei, quando então, depois de toda essa trajetória, juntamente com meu marido Ricardo, fundamos a Nanovetores. E com essa empresa que nós trazemos todo o nosso propósito em ressignificar produtos com uma tecnologia que é sustentável, que gera inovação e bem-estar. Então é isso que nós fizemos, é isso que nos move, e é com essa tecnologia que eu quero hoje falar um pouquinho com vocês. Nós estamos presentes em 46 países, então essa é um motivo que nos orgulha muito, uma tecnologia nacional brasileira, que tem atingido e está presente nos 5 continentes, enfim, levando toda essa inovação ao mundo afora. Vamos agora, então, adentrar um pouquinho mais no que é a tecnologia que a Nanovetores traz. O que nós fizemos está pautado na nanotecnologia. A nanotecnologia, ela é entendida como a ciência do invisível, do nanométrico, que é a escala métrica que corresponde ao 10 na menos 9 do metro. Isso significa, para vocês terem uma ideia, pegar um fiozinho de cabelo, dividir ele em torno de 80 mil vezes, e aquilo ali corresponderia a 1 nanômetro. Ou seja, é algo muito, muito pequeno, invisível aos nossos olhos. Então, tudo isso que hoje eu convido vocês para uma viagem ao invisível, à ciência do invisível. O que a Nanovetores faz, de fato, são essas nanopartículas, essas nanocápsulas que vocês estão vendo aqui, que eu estou mostrando agora. Elas podem ser compactas, elas podem ser porosas, e no seu interior, então, elas têm os ativos encapsulados. Uma das grandes propostas dessa nossa tecnologia é fazer exatamente a proteção do ativo, e é isso que nós vamos falar muito hoje, sobre as questões de quanto que, protegendo o ativo, nós conseguimos ter fórmulas mais estáveis. Outra grande vantagem da nanotecnologia é fazer com que nós tenhamos uma permeação controlada. Em função do tamanho de partícula, nós conseguimos determinar qual é o nível de permeação que nós conseguimos. Isso nós chamamos de uma permeação inteligente. E outro pilar muito importante que a Nanovetores trouxe ao mercado é o controle da liberação através de gatilhos específicos de liberação. Nós trabalhamos, então, com 5 gatilhos diferentes: o gatilho água, o gatilho temperatura, enzimático, pH e fricção. Cada um desses gatilhos é muito bem dimensionado e escolhido dependendo da finalidade, da funcionalidade do ativo que nós estamos incorporando, que nós estamos encapsulando. Ou seja, quando nós aliamos proteção de ativo, controle de permeação e gatilho específico de liberação, nós conseguimos sim incrementar muito a eficácia dos ativos cosméticos. Então, dentre os pilares, além de todo esse controle morfológico, ou seja, definir qual é o tamanho dessa nanopartícula, já que isso é o que rege a permeação, para que nós tenhamos uma permeação inteligente, o controle de superfície, para que nós tenhamos interações mais efetivas com o nosso alvo de ação, nós ainda conseguimos fazer oclusão de odores, redução de doses, porque certamente vocês já ouviram falar um slogan que é muito, muito próprio da nanotecnologia, que é o menos é mais. E hoje nós vamos conseguir falar um pouquinho sobre esse tema, exemplificando o case do ácido ascórbico. Trabalhamos também como um dos pilares, e muito importante, a questão da sustentabilidade em todos os nossos produtos. Então vamos adentrar agora um pouquinho mais no tema do nosso webinar de hoje, que é como gerar inovações com fórmulas mais estáveis. Nós vamos fazer isso através da proteção dos ingredientes ativos, através da nanotecnologia, da nanoencapsulação, nós vamos ter, sim, esse benefício. O que acontece quando nós temos, então, dentro das nanopartículas, né? As nanopartículas, elas são, de fato, o vetor para fazer essa proteção do ativo. Por quê? Porque quando encapsulamos
os ativos dentro de uma nanopartícula, nós podemos fazer a fotoestabilidade para os ativos que têm esse tipo de problemática, nós vamos trabalhar com incompatibilidades, né, reduzir incompatibilidades, nós vamos reduzir a necessidade de refrigeração, vamos controlar a questão da solubilidade, de uma baixa solubilidade, nós conseguimos melhorar esse quesito dentro da fórmula, vamos reduzir as instabilidades e, principalmente, processos de oxidação que envolvem interação com o oxigênio, elas são bastante reduzidas com o processo de encapsulação, porque vamos entender que esse ativo, uma vez encapsulado, ele torna aquele ativo inócuo, porque esse ativo não mais interage com os componentes da fórmula, não mais interage na interface com o oxigênio, e isso traz uma melhoria incrível na formulação. Vamos falar um pouquinho mais do que as nanopartículas trazem como benefícios muito além da proteção. Nós vamos facilitar o desenvolvimento de cosméticos, nós vamos assegurar estabilidade e eficácia do produto, nós vamos garantir a entrega de ativos no seu alvo de ação, nós vamos proporcionar uma liberação gradual e controlada, porque na maioria das vezes trabalhamos com gatilhos enzimáticos que gradualmente vão degradando essa nanopartícula e com isso promove uma liberação gradual. Ou seja, um produto que é aplicado na pele num dado momento, ele vai sendo liberado aos poucos, chegando até, para a sua liberação total, em torno de 10 horas. Temos ainda um aumento do tempo de contato com o alvo, que aumenta, de fato, a efetividade desse produto, e isso resume-se que os melhores resultados em termos de eficácia desse ativo vão ser obtidos em menor tempo. Por quê? Porque nós temos, de fato, a entrega mais efetiva de um ativo que está bem mais estabilizado e, portanto, mais performático. Vamos agora falar um pouquinho do case do ácido ascórbico, né? O ácido ascórbico, eu diria que talvez ele é o ingrediente, o queridinho na dermatologia, porque ele é muito versátil, né? Ele uniformiza tom de pele, ele melhora a textura e firmeza de pele, ele tem uma ação antioxidante, estimula a síntese de colágeno, previne o envelhecimento cutâneo, combate as linhas de expressão e promove uma hidratação, ou seja, ele é um ativo multifuncional e amplo em benefícios. Porém, vocês já devem ter percebido, ou já conhecem, quem é formulador certamente já sabe, que nós temos uma ampla variedade de vitamina C. Por que nós temos isso? Porque o ácido ascórbico, que é a molécula original, ela é a mais efetiva, porém, ela é muito, muito complexa de ser formulada. Por essa razão, ao longo dos anos, a indústria foi desenvolvendo derivados desse ácido ascórbico para que nós tivéssemos uma melhor facilidade de manuseio, uma melhor estabilidade das fórmulas com a vitamina C. Agora, percebam nessa imagem, nós temos aqui o ácido ascórbico como tendo 100% de ascorbato, ou seja, ele é a fórmula mais efetiva. As fórmulas derivadas, que têm sua melhor estabilidade, porém têm teores menores de ascorbato, e por isso são, de fato, talvez um pouco menos efetivas. Como a gente pode perceber nas frutas, na própria natureza, como é que é feita a proteção desse ácido ascórbico? Numa laranja, por exemplo, dentro de pequenos gominhos, é ali que está o ácido ascórbico. O que a Nanovetores fez? Foi mimetizar a natureza para trazer a estabilidade desse ativo para as nossas fórmulas cosméticas. E percebam nessa reação, quando nós conseguimos discutir um pouquinho sobre ela, fica muito mais fácil, muito mais tranquilo de nós entendermos qual é o processo que está acontecendo. Então, nós temos aqui a estrutura do ácido ascórbico e percebam que ele sofre um processo de oxidação, mas é um processo reversível. Estão vendo que essa seta ela vai e volta? Então, a forma de ácido ascórbico para a forma de ácido dehidroascórbico, elas podem coexistir, né, num processo, e por isso que algumas vezes vocês também já podem ter ouvido falar que mesmo que o ácido ascórbico tenha uma leve amarelada, ele ainda é ativo. Até determinado ponto, essa afirmação é verdadeira, porque enquanto nós estamos dentro dessa etapa reacional, ou seja, desse processo de oxidação entre ácido ascórbico e dehidroascórbico, nós temos sim
duas formas ativas. Porém, quando o ácido dehidroascórbico sofre um processo de hidrólise, se transformando no ácido 2,3-dicetogulônico, ou seja, nesse processo nós temos uma reação irreversível. Percebam que a gente só vem para esse sentido, nós não conseguimos mais voltar. O que acontece? Nesse cenário, essa reação, essa formação desse composto, ela é caracterizada pela coloração castanha, pela coloração acastanhada escura. Ou seja, quando nós atingimos essa coloração tão escurecida, nós já podemos afirmar que nós não temos mais efetividade do produto. Tá? O ácido ascórbico perdeu, ele deixou de ser ácido ascórbico, ele se tornou num derivado, numa decomposição na qual ele perdeu a sua efetividade. Percebam aqui os resultados que nós temos no estudo de degradação, né? No estudo de estabilidade, onde nós evidenciamos a degradação desse ativo, tá? Em diferentes cenários, 25 graus, exposição à luz e estufa, tá? Percebam que aqui nós temos o ativo encapsulado e livre. Aqui, o livre, ele já está ocorrendo em 38 dias de estudo, ele já começa a apresentar uma coloração amarelada, ou seja, ele já está naquela etapa de reação, de uma primeira conversão, ele ainda é efetivo, porém, olha só o que acontece a 40 graus, onde é um cenário mais drástico. Nesse caso aqui, essa coloração castanha nos demonstra que nós não temos mais efetividade do produto, tá? Ele livre em apenas 38 dias a 40 graus, tá? E percebam aqui na escala de observação de cor, como nós temos o comparativo do encapsulado e do livre, ou seja, a encapsulação, ela protege de fato esse ativo tão complexo, e o que nós vamos querer saber, o quanto mais isso se demonstra em termos de resultados. Percebam aqui quando nós fizemos o doseamento do teor de ácido ascórbico, tá? Livre e encapsulado, um estudo comparativo, durante o tempo de estabilidade desse produto, tá? Percebam que o encapsulado, após 3 meses de estudo, ele ainda manteve 94,7% de teor de ácido ascórbico, enquanto que o livre só tem 28,1%. Ou seja, a encapsulação promoveu uma estabilização que tornou esse ativo 3,3 vezes mais estável do que a forma livre. Quando nós vamos pensar agora em termos de efetividade desse ativo, nós realizamos um teste aqui comparado com o produto benchmark, ou seja, um produto benchmark de mercado que tem declarado em sua rotulagem que contém 10% de ácido ascórbico e um creme que contém 10% de NV ascorbic acid, tá? O que nós percebemos? Que o produto encapsulado ele foi 1,8 vezes mais potente quando comparado com o benchmark. E aqui nós nem estamos falando em relação direta de teor, né? Mas nós estamos falando de relação linear, 10% de um ativo encapsulado, 10% dele puro, e nós temos sim esse resultado muito superior, tá? Vamos agora ver o teste de eficácia clínica. Percebam aqui que nós temos o antes e depois, sinalizando rugas de expressão, e também a questão da ação despigmentante, tá? Percebam como nós temos melhoria nos resultados aqui de uniformização de tom de pele, e como nós temos aqui também suavização das linhas de expressão, nesse estudo que foi realizado em 28 dias, com um produto contendo 10% de NV ascorbic acid, tá? Então, resultados bastante satisfatórios. Agora, nós vamos falar de um outro ativo, que é também igualmente, assim como o ácido ascórbico, complexo de ser trabalhado, que é o retinol, que exige refrigeração, que tem todo um cuidado, uma certa dificuldade para o formulador em aplicar esse produto nas suas fórmulas, e ele é um ativo que eu diria também muito versátil, né? Ele é um padrão ouro aqui no nosso processo de produto versátil, principalmente para uniformização de tom de pele e de ação anti-aging, tá? Porque ele promove toda uma renovação epidérmica, ele vai uniformizar esse tom de pele, vai reduzir de uma maneira muito importante as rugas e as linhas de expressão e vai fazer, inclusive, um tratamento na acne vulgar.
Como é que acontece o mecanismo de ação do NV-retinol, né? Nós vamos ter, então, uma melhoria na tolerância e na retenção cutânea do retinol, porque o retinol, quando no seu formato livre, ele tem uma tendência a formar uma certa irritação. Para as pessoas que apresentam peles mais sensíveis, mais delicadas, percebem uma certa intolerância, muitas vezes, ao uso desse ativo. Então, o fato de ele estar encapsulado permite que ele seja liberado numa camada mais profunda da pele, no seu alvo de ação. Aquela reação mais superficial de irritação cutânea não acontece quando nós temos o retinol encapsulado. Uma vez permeado na pele, esse retinol ele vai ser liberado através de gatilhos que são ativados por enzimas e vão ter aquela liberação controlada que eu falei antes para vocês. Essa liberação controlada, então, ela atinge aí algumas horas, né, até 10, 12 horas, e nós temos, então, um efeito contínuo desse ativo, trazendo, então, melhorias de eficácia, de redução de doses, né. E agora vamos ver os resultados em termos de estabilidade desse ativo. Também no estudo comparativo entre o retinol livre e o retinol encapsulado, nós conseguimos mensurar, após um estudo através de cromatografia líquida de alta eficiência, após 90 dias de estabilidade, nós ainda quantificamos 84,3% de retinol. Percebam que, na sua versão livre, temos somente 17,2%, ou seja, o processo de encapsulação aumentou em 5 vezes a estabilidade do ativo retinol. Vamos agora ver a questão dos testes de eficácia, porque se nós estamos mostrando que, de fato, o teor é mantido, certamente esse produto estando mais potente, mais conservado, em termos de efetividade, essa melhora é percebida. E, de fato, quando nós fizemos testes, sejam testes in vitro, sejam testes clínicos de eficácia, isso é facilmente mensurado a superioridade dos ativos encapsulados. Percebam aqui, quando nós temos, então, um estudo no qual nós queremos analisar a promoção da longevidade celular através da medida da expressão do FOX3, né? Sob cultura de fibroblastos humanos. Esse foi um teste in vitro. Nós notamos que o NV-retinol, ou seja, a versão encapsulada do retinol, ela foi 14 vezes mais eficaz do que a sua versão, o seu formato livre. São dados bastante impressionantes, não é? Agora vamos ver na questão da proteção do colágeno. Quando nós falamos aqui da proteção do colágeno, percebam aqui que nós fizemos um teste também comparativo do retinol livre e do retinol encapsulado, medindo aqui então a expressão de SIRT1, que são também amostras que foram realizadas em testes in vitro com fibroblastos humanos, tá? E nós tivemos nesse caso uma superioridade de 3,3 vezes mais efetividade na proteção do colágeno, ou seja, são quesitos bastante importantes que, além de toda a versatilidade de aplicação desses produtos na fórmula, a gente transcreve isso em resultados mais efetivos, resultados mais rápidos, porque normalmente testes que levariam, né, estudos onde a gente teria um tempo muito maior para desempenho de ação no seu formato livre, nós conseguimos reduzir muito esse tempo e de uma maneira muito rápida mostrar a efetividade e a superioridade de um ativo encapsulado. Vamos ver aqui em termos de resposta clínica. Percebam então que nós temos o antes e o depois, né, tanto em região geral de rosto, né, com as rugas e linhas de expressão na região de olhos, como também na região de testa. Percebam como foi impactante o resultado desse estudo, né, que avaliou durante 30 dias o uso de pérolas de retinol, promovendo então uma melhora significativa, 64% de melhora das rugas, né, algo extremamente importante. A gente vê o viço da pele, a gente percebe na coloração, como essa pele está mais saudável. Percebam a suavização
dessas manchas, né, dessas regiões mais escurecidas da pele, harmonizando, então, além da redução e suavização de linhas e rugas de expressão, o quanto também nós melhoramos a uniformização do tom de pele, né? Então, por isso, a importância desse retinol como um produto muito multifuncional e de grande desempenho, é um grande aliado. Quando nós temos um produto com essa tecnologia que dispensa refrigeração, prática de incorporar em fórmulas, com resultados efetivos e rápidos, esses são grandes ferramentas para nós incrementarmos a adesão, né, a fidelização do cliente pelo produto que você está desenvolvendo, né? Porque a tecnologia ela tem toda essa robustez de gerar esse diferencial que é altamente perceptível por quem está usando. Então, gostaria de agradecer. Eu acredito que agora nós vamos ter uns minutinhos para perguntas, para esclarecer dúvidas. Foi um prazer estar com vocês aqui falando de um tema tão interessante quanto esse, que é gerar fórmulas mais estáveis a partir de uma tecnologia que é a sua aliada no desenvolvimento de novas formulações. Obrigada, doutora Bettina. Pessoal, se alguém tiver alguma pergunta, pode colocar aqui no chat que nós projetamos para a tela e a doutora Bettina responde. Tem uma perguntinha aqui, doutora Bettina. Vamos lá, então. Então, vamos lá. Então, quanto maior a concentração de vitamina C num cosmético, maior será a sua eficácia? Olha, essa é uma excelente pergunta, né? Eu acho que quando eu passei ali para vocês, que eu falei do estudo comparativo, do benchmark, né, de mercado com o nosso NV ascorbic acid, isso é algo muito comum, né? Quando você vai comprar um produto, muitas vezes com vitamina C, você vai olhar na rotulagem, o que tem o maior teor é o que é mais efetivo, talvez essa é a sua opção de escolha. Eu diria que agora, como nós temos a tecnologia a nosso favor, mais importante do que você avaliar o teor de ativo é você avaliar qual é a tecnologia que está envolvida nesse produto. Porque, como eu mostrei para vocês, o fato de termos um produto encapsulado, nanoencapsulado, ele duplicou a efetividade do ácido ascórbico, mesmo esse ácido ascórbico estando em teores muito menores do que aquela versão onde temos o ácido ascórbico livre. Então, o teor de ácido ascórbico em uma fórmula não é o que garante a efetividade, e sim a tecnologia que tem no produto e o quão robusto e o quanto a fórmula consegue agregar desses diferenciais, porque quando nós temos ativos que são altamente complexos, como esses que nós conversamos hoje, o retinol e o ácido ascórbico, nós temos que pensar que muitas vezes as fórmulas, principalmente no quesito do ácido ascórbico, são usados altos teores justamente porque nós conhecemos a limitação desse ativo, nós sabemos o quanto que ele se degrada ao longo do tempo, durante o shelf life do produto, sabemos da dificuldade de permeação, por isso fórmulas são feitas com altos teores para garantir que durante todo esse processo de comercialização do produto, ele ainda tenha um teor de ácido ascórbico. Porém, como eu mostrei para vocês naquele estudo de degradação, o estudo da formação de coloração, né, daquela cor acastanhada que leva à perda de efetividade, isso tudo mostra o quão difícil é formular um ativo complexo na sua forma livre e o quanto que, de fato, a tecnologia é uma aliada. E com isso, vamos voltar a pensar no slogan da nanotecnologia, que o menos é mais. Doses menores, desde que protegidas, estabilizadas e que tenham uma boa permeação, que entregam o ativo no seu alvo de ação, elas são muito melhores para garantir a efetividade do produto do que os altos teores. Então, agora fica aí a dica. Quando você for escolher um produto com ácido ascórbico, não olhe somente o teor, olhe qual é a tecnologia que está protegendo essa vitamina C. Muito obrigada. Dani, mais alguma pergunta? Dani, eu estou vendo aqui, mas eu não estou te ouvindo, mas eu vi aqui a pergunta do João Pedro. Quais os passos laboratoriais para criar formulações com nanotecnologia?
Então, João Pedro, é muito tranquilo, né? A nanotecnologia, ela é uma aliada porque ela vai facilitar muito, ela vai tornar muito mais prática a incorporação desses ativos, vai dispensar a necessidade de fazer uma solubilização, né? Como eles são suspensões aquosas desse ativo encapsulado, você vai fazer a tua formulação e no final do teu processo de formulação, você vai incorporar esses ativos. É claro que, dependendo de cada ativo, de cada sistema encapsulante, eventualmente nós temos algumas recomendações de eventuais incompatibilidades com determinados componentes, solventes orgânicos, para a nossa tecnologia, eles são, de fato, um gerador de algumas incompatibilidades, então recomendamos que não sejam utilizados, mas é de uma maneira muito tranquila, né? É muito prático. Por exemplo, um dos pilares, nós já trabalhamos num outro momento, e é exatamente a questão de oclusão de odor. Tudo isso facilita a vida do formulador, porque torna muito mais prático o desenvolvimento de fórmulas. Reduz o nível de incompatibilidade, muitas vezes numa fórmula, você quer usar mais do que um ativo, você tem ativos que são incompatíveis. No sistema encapsulado, cada um desses ativos vai estar confinado dentro da sua nanoestrutura, isso garante uma versatilidade de desenvolvimento muito maior. Obrigada aí pela sua pergunta. Outra pergunta, doutora Bettina. Está me ouvindo agora? Sim, agora estou te ouvindo. Então tá. O André Henrique tem outra pergunta aqui. Bom dia, né? Bom dia, André. No caso do retinol nanoencapsulado, é usado BHT para estabilidade do material? Essa pergunta também é muito boa, André. Obrigada pelo seu questionamento. Muitas vezes, assim, no nosso processo nós não usamos, mas o que acontece? As fórmulas de retinol, é a retinol que você está pedindo, né? O retinol, por si, ele é um ativo muito, muito estável. Então, muitas vezes, os fabricantes de retinol já colocam BHT e BHA para promover essa estabilização, para melhorar essa estabilização. E mesmo assim, mesmo tendo BHT e BHA, esses ativos, né, tal qual o que nós compramos e provavelmente todos que já usam os retinóis na sua forma livre, não encapsulada, devem perceber que ele vem com uma recomendação de refrigeração e tudo mais, exatamente devido a essa complexidade da estabilização. Então, esse é um grande desafio, né? A gente entende que é necessário, sim, cada vez mais a gente busca desenvolver produtos sem BHT, porém, nesse caso específico de retinol, muitas vezes a gente está atrelado à própria matéria-prima que já vem com retinol, porque foi adicionado esse retinol, esse BHT foi adicionado no seu processo de síntese. No processo de síntese do retinol já é incorporado o BHT. Né? Então, eu percebo que as indústrias, as fabricantes, elas têm feito um esforço muito grande no sentido de remover esses ingredientes. Estamos no caminho. Eu acredito que o processo de encapsulação, ele é, sim, um grande aliado para promover a estabilização e para que a gente possa fazer fórmulas cada vez mais seguras e realmente tirando componentes que talvez aí se julgue não tão interessantes de estarem presentes numa fórmula cosmética. Ok, obrigada. Mais uma pergunta, doutora Bettina. Sim, vamos lá. Aqui. Preciso ter algum cuidado especial para incorporar os ativos nano em meus produtos? Aqui, muito boa, né? Eu acho que a primeira pergunta que nós tivemos do João já também nos ajudou bastante, né, nessa questão do desenvolvimento da fórmula. Ela torna muito mais prática, né? Cuidados pontuais e específicos. Eventualmente, nós vamos ter, né? Evitar, por exemplo, solventes orgânicos, mas a tecnologia da nanovetores ela é muito robusta, né? Em termos até de processo produtivo, ela gera um processo muito prático, porque para quem entende um pouquinho mais, ou que já vem trabalhando com sistemas encapsulados, que já trabalhou com lipossomas, deve fazer essa conexão de que lipossomas têm uma certa limitação em termos de processo, né, de processos de agitação, porque o lipossoma é uma estrutura mais delicada, que rompe com muita facilidade.
ao contrário da tecnologia da nanovetores, que é uma tecnologia robusta e que vai precisar daqueles gatilhos que eu falei para vocês. Um daqueles gatilhos vai estar presente para fazer, de fato, o processo de liberação. Então, é muito prático, muito tranquilo, recomendamos sempre adicionar, preferencialmente no final da formulação, porque o produto não requer um trabalho de solubilização, né? Então, a tua fórmula vai estar praticamente pronta, preferencialmente abaixo de 40 graus Celsius, você adiciona os ingredientes nanoencapsulados. Mais alguma entrada? Mais alguma pergunta? Mais alguém? Por enquanto, não. Eu só quero reforçar que no início alguém perguntou se a webinar vai ficar disponível. E ela fica disponível sim no nosso canal no YouTube. Então, quem chegou um pouco atrasado ou porventura quer rever, né, ou recomendar para outras pessoas, estará disponível sim. Muito bom, gente. A gente aqui da Nanovetores agradece a participação de vocês. Nós vamos tentar fazer, né, Dani, com uma certa frequência esses webinars. Eu acho que é sempre bom compartilhar o conhecimento e o que a gente tem trilhado aqui também, né, e compartilhar com vocês todas essas inovações. Nós estamos tentando sempre fazer webinars mais dinâmicos, mais curtos, não tão longos, para que também sejam compatíveis no dia de vocês, que vocês consigam aí encaixar uma meia horinha, uns 40 minutos para estar conosco aí. Vamos ver se a gente consegue fazer mensalmente um encontro desse para trazer as novidades para vocês. Obrigada aí pela participação de todos. Tem mais uma perguntinha, doutora Bettina. Vamos lá, surgiu aqui na sequência. Vamos lá. Até o André comentou, o João Pedro pediu aqui uma dica. Então, fica aqui quais dicas a doutora poderia dar para graduandos que querem seguir no ramo da nanotecnologia? João, muito legal. Assim, a nanotecnologia, ela, se você é da área da saúde, né, você trabalha com a área da saúde, você vai perceber que tem muitos campos que ela se encaixa, e ela é uma ciência muito multidisciplinar, né? Mesmo que você, eu imagino que seja da área da saúde, mas se você não for, você vai encontrar aplicações temáticas envolvidas com a nanotecnologia em diversas áreas, né? E você vai perceber que já começam a ter alguns cursos, né, que envolvem cursos de pós-graduação mais voltados para a área de nanotecnologia, e algo que eu recomendo, na verdade, é muito do que eu trilhei, né, fazer eventualmente uma pós-graduação nessa área. Ela é muito enriquecedora, porque vai te trazer aí a possibilidade de realmente imergir nesse universo tão grande e tão fascinante que é da nanotecnologia. Então, eventualmente, depois nós temos aqui, enfim, na Nanovetores, uma série de artigos, enfim, de materiais, né, de suporte aí, que se você precisar, você pode mandar um e-mail aqui para a gente no contato@nanovetores, e aí a gente vai dando aí algumas sugestões para você, tá bom? Obrigada. Tá certo. Obrigada, doutora Bettina. Obrigada a todos pela participação. Eu vou deixar aqui na telinha rapidinho o e-mail para contato. Então, como a doutora Bettina comentou, se tiverem mais alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram comentar, certo? Está aí, então. Tá certo, está ali Pessoal, o e-mail. muito obrigada, então, pela participação de todos, e até uma próxima.